Bom, está gravando. Boa noite a todos. A aula de hoje é sobre tabela periódica. Então, a gente vai estudar as propriedades periódicas dos elementos. Quando a gente fala tabela periódica, muitas vezes a gente não associa o termo periódica. Periódica é algo que se repete, né, em intervalos de tempo. Ou de períodos, né, de famílias, que é aqui da tabela periódica. Então, quando a gente fala tabela periódica, os elementos químicos da natureza foram organizados de tal forma que as propriedades deles se repetem. Então, elementos que estão numa mesma família, que é a mesma coluna, elas possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, toda vez que a gente for associar a periódica, a gente tem que lembrar que são propriedades que se repetem. Então, a primeira tabela periódica, né, foi em 1869, de Mendeleev, que ele colocou, a primeira, claro, tinha outras classificações de tabela periódica, mas a que teve a primeira relevância foi essa de Mendeleev, que foi em 1869, né, que ele colocou em ordem em função da massa atômica dos elementos químicos. Só que a tabela periódica atual, ela é colocada em ordem crescente de número atômico, tá? A atual. Mas a primeira tabela periódica que desenvolveram, né, que teve uma grande repercussão, foi essa de Mendeleev. Então, por exemplo, tinha um elemento, o ECA-silício, mas na realidade ele era o germânio, né? Inicialmente eles chamavam de ECA-silício. Se a gente consultar na tabela periódica, deixa eu colocar aqui na tabela periódica para vocês. Vou colocar na tabela periódica aqui para vocês. O silício, ele está na mesma família, mesma coluna, o silício está aqui, ó, né? E o germânio está logo embaixo dele. Então, eles são da mesma família. Então, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, cada coluna aqui, ó, por exemplo, esses aqui são os gases nobres, né, a família 18. Todos esses elementos aqui são estáveis e todos são gasosos. Então, se a gente olhar aqui, ó, o silício, na época já as suas propriedades. O germânio, eles não tinham conhecimento ainda, então eles chamaram ele de ECA-silício. Mas, olha, ele está na mesma coluna. Então, eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, propriedades físicas e químicas semelhantes. Então, olha a primeira comparação que eles fizeram aqui com essa tabela de Mendeleev. Eles chamaram o germânio de ECA-silício. Isso em 1871. Então, eles fizeram uma série de previsões, né, só baseado, né, ele foi descoberto em 1886, mas em 1871, né, não, ele foi descoberto em 1886, mas em 1871, né, que foi antes, né, da descoberta dele, eles já fizeram uma série de previsões. Ó, a massa atômica do ECA-silício, que na realidade é o germânio, 72. Depois que descobriram o germânio, ó, ele tem 72,59. Então, propriedade bem parecida, né, bem próxima os valores. Densidade. Eles previram que esse ECA-silício, que era o germânio, tinha densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Depois, quando foi descoberto em 1886, olha, ele tinha 5,35. Calor específico, 0,305, 0,309. Né? Ponto de fusão, eles previram que era alto. E realmente alto, 947. Então, eles preveram aqui, né, uma série de propriedades físicas e químicas do germânio, antes mesmo de descobrir ele.
tudo baseado nessas propriedades periódicas em função da massa atômica, né, de Mendeleev. Só que ela tinha alguns furos, né, nessa tabela periódica de Mendeleev. E, na realidade, a tabela periódica atual ela é colocada em ordem crescente de número atômico. Tá? Então, essa tabela periódica aqui, que eu vou colocar no cigarro, já tem uma lá, mas eu vou colocar de novo. Essa tabela aqui, a atual, ela é colocada em ordem crescente de número atômico. Tá? Porque aquela de Mendeleev tinha alguns problemas em função da massa. Ele é colocado em ordem crescente de massa, a massa atômica, e tinha alguns problemas. Então, essa atual aqui é em função de número atômico. Tá? Então, a tabela periódica, ela tem, tem os períodos, né, e os grupos, ou famílias. Os períodos são aquelas linhas horizontais. Existem 7 linhas, 7 períodos. Hoje já é conhecido o 8º período da tabela periódica, só que são elementos que o tempo de vida deles são décimos de segundos. Então, são elementos sintetizados em laboratório, então eles são praticamente artificiais, né? Então, existem ali a 8ª camada, né? Se pegar a tabela periódica da IUPAC mais atualizada, vai ter. Mas são sintetizados em laboratório, são sintéticos esses elementos, né? Então, da natureza, os elementos que existem na natureza, tem 7 períodos. Então, tem 7 linhas, né, na horizontal. E existem os grupos ou as famílias, que são as linhas, né, são as colunas verticais. Então, a família 1A são chamados de metais alcalinos, ou família 1 ou família 1A, metais alcalinos, a gente já vai ver na tabela. Família 2, elas são chamadas de família 2A, são chamadas de metais alcalinos terrosos. Família 16 ou família 6A são chamados de calcogênios. Família 17 ou família 7A, de halogênios. Família 18 ou família 8A são os gases nobres. Tá? Então, vamos voltar lá na tabela periódica. Aqui, ó. A tabela periódica atual, ela foi proposta em 1913 por Moseley. Então, há propriedades periódicas em função do número atômico. Tá? Então, em função do número atômico que a tabela periódica atual ela é disposta. Então, essas linhas horizontais, né, elas são chamadas de períodos. Então, existem 7 períodos que são representados por esses números aqui à esquerda. Né? Então, primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio. Tá? Segundo período, começa aqui no lítio e termina aqui no neônio. O sódio começa no sódio e termina no argônio. Potássio começa no potássio, 4º período, né? E ele termina aqui no criptônio. E assim por diante. Então, a tabela periódica, ela tem 7 períodos. Então, 7 linhas horizontais. E essas colunas aqui, na vertical, são chamadas de famílias. Tá? Essa família 1A, com exceção do hidrogênio, elas são chamadas de metais alcalinos. Então, eles possuem propriedades físicas e químicas bem parecidas. Como, por exemplo, eles reagem de forma violenta com a água. Então, o sódio metálico, o lítio, né, o potássio, são metais que são armazenados geralmente em querosene. Porque se em contato com a água, até mesmo a umidade do ar, ele reage de forma violenta. Então, todos esses elementos aqui, ó, da família 1A, né, possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Essa família 2A aqui são metais alcalinos terrosos. Tá? Então, também possui propriedades físicas e químicas semelhantes. Essa família aqui, ó, a 13 ou a 3A, é chamada de família do boro.
A família 4A ou 14, família do carbono. Família 15 ou 5A, família do nitrogênio. Família 16 ou família 6A, família são os calcogênios, né? A família 6A. A família 17 ou a família 7A são dos halogênios. E aqui são dos gases nobres, né? Que são a família 18 ou a família 8A. Todos esses elementos aqui são os gases nobres, que eles são estáveis e todos gasosos. Então, a gente tem, basicamente, na tabela periódica, a grande maioria dos elementos são metais. Então, aqui, ó, vamos começar aqui da direita para a esquerda. Todos esses elementos aqui, ó, da família 8A, são gasosos. Esses elementos aqui, ó, que estão nessa região do mouse, são não metálicos. E esses elementos aqui já em vermelho, em amarelo, e esse em vermelho aqui, eles são todos metálicos. Então, são todos metais. E esses elementos aqui que estão em laranja, eles são semimetais. Ele está naquela região de transição entre os metais e os não metais. Então, o silício, por exemplo, a gente vai ver, quando estiver estudando ligações metálicas, que tem a teoria de bandas, né? A parte de dopagem de materiais, condutividade elétrica, vai ver que o silício, se aumentar um pouco a temperatura, ele conduz bem eletricidade, que é característica dos metais. Agora, em baixas temperaturas, o silício não conduz bem eletricidade, que é característica dos não metais. Então, esses elementos aqui semimetais, às vezes eles possuem propriedades de metais e não metais. Agora, vale lembrar que algumas tabelas periódicas não têm um entendimento pacífico, totalmente pacífico, desses elementos aqui de transição. Tá? Tem algumas tabelas, tá, que eles incluem outros elementos aqui como semimetais. Tá? Essa tabela aqui é do Conselho Regional de Química, tá? É Conselho Federal de Química. Então, eles consideram esses elementos aqui em laranja como os semimetais. Tá? E, dependendo da tabela periódica que você usar, pode ter uma pequena divergência, tá, em relação aos elementos químicos. Tá? Então, de forma geral, essa daqui seria a tabela periódica atual. Então, esses elementos aqui embaixo são chamados de lantanídeos e actinídeos. Na realidade, esses lantanídeos e actinídeos, eles vão estar aqui nessa região aqui da tabela periódica. Então, essa tabela periódica seria uma forma dela condensada. Agora, se fizesse, vamos dizer assim, de uma forma geral, seria uma forma expandida, né? A forma, vamos dizer, a forma correta, digamos assim, né? A forma expandida. Então, seria o quê? Todos esses metais aqui, que são dos lantanídeos e actinídeos, ele ficaria nesses pontos aqui, ó. Então, como que ficaria a tabela periódica na forma expandida? Ficaria dessa forma aqui, ó. Aqui em cima nós temos a tabela periódica, né, numa forma geral, a que a gente trabalha, a condensada. E aqui já estaria a forma expandida. Ó, então, esses metais aqui, que são os lantanídeos e actinídeos, ele entra aqui no meio, ó, e eles ficam aqui, ó. Então, esses aqui são os lantanídeos e aqui os actinídeos, que são elementos de transição externa, que são chamados, né? Então, para facilitar, né, para não ficar muito grande a tabela periódica, eles tiraram esses pedaços aqui, ó, dos lantanídeos e actinídeos e colocaram embaixo. E juntaram as demais partes. Tá? Então, essa daqui seria uma forma expandida da tabela periódica, mas só que ela não é muito utilizada.
o que é mesmo utilizado essa tabela periódica aqui tradicional, como a gente já conhece. Tá? O lantanídeos e os actinídeos são separados, né, um grupo à parte da tabela periódica. Agora, se a gente consultar a tabela periódica, nós temos a massa atômica. Por que na tabela periódica a massa atômica são números quebrados? Então, vamos pegar lá na tabela periódica. Aqui, ó, vamos pegar o cloro, por exemplo. A massa atômica do cloro é 35,45. Arredondando aí, 35,5, né, de forma aproximada. Porque do argônio, 39,95, arredondando para 40. Né, se a gente olhar aqui, ó, o antimônio, o SB, é 121,76. Então, por que esses números são arredondados? Porque é o seguinte, existe na natureza os isótopos. Então, são espécies químicas com o mesmo número atômico. Mas eles possuem um número de nêutrons diferente. E com isso vai implicar em massas atômicas diferentes. Então, vamos olhar o exemplo do cloro. Ó, na tabela aqui está marcando 35,45. Arredondando aí para 35,5. Ó, na natureza, o cloro existem dois isótopos. O cloro 35 e o cloro 37. Esse cloro 37 aqui, ele tem 2 nêutrons a mais do que esse cloro aqui de cima. Então, esses aqui são isótopos, né? Espécies com o mesmo número atômico, que é 17. Agora, esse cloro 35, a abundância nele na natureza é 75%. Já o cloro 37, a abundância na natureza é 25% de ocorrência. Então, qual que é o valor que é colocado lá na tabela periódica? Seria a média ponderada dos isótopos. Os isótopos, né, o mesmo número de prótons. Então, calculando a média ponderada, seria 35 a massa do cloro, que multiplica sua porcentagem, somado com a massa 37 do cloro, que multiplica a sua porcentagem, soma tudo e divide por 100. Aí você tem a massa atômica de 35,5, né, arredondado aqui, né? 35,50 na tabela periódica, ela está 30, aqui seria arredondado, na tabela estaria 35,45. Então, por isso que as massas atômicas dos elementos na tabela periódica são números quebrados, tá? Porque é a média ponderada dos isótopos, que são conhecidos, né, na natureza. Então, dando sequência aqui, essa parte que eu já falei, que seria a tabela periódica tradicional e a forma expandida dela. Agora, com a tabela periódica, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica. Não, na aula passada, a gente fez a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, né? 1S2, 2S2, 2P6 e assim por diante. Usando a tabela periódica, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica da forma condensada, aquela que a gente representa o núcleo, né, um cerne de um gás nobre, e os elétrons mais externos. Como é que a gente faz isso? Então, vamos voltar lá na tabela periódica. Ó, esse bloco aqui, ó, família 1A e 2A, seria o bloco S. Esses elementos aqui, ó, desse bloco aqui em amarelo, é o bloco D, do subnível D. Esses elementos aqui, ó,
desse bloco aqui, ó, onde estou passando com o mouse, é o bloco P. E esses elementos aqui, o lantanídeos e actinídeos, é o bloco F. Então, a gente tem um subnível, né? S, P, D e F. Então, só relembrando, ó, esse bloco aqui, ó, da família 1A e família 1A e 2A, é o bloco S. Esse bloco aqui é o bloco D de dado. Esse bloco aqui seria o P. E aqui seriam os gases nobres, tá? Que seria o CERN, né? Que a gente vai usar para distribuição eletrônica. E esses elementos aqui dos lantanídeos e actinídeos seria o bloco F. Tá? Então, vamos ver ali ele pede aqui, ó, para fazer a distribuição eletrônica do carbono. Esse primeiro item aqui, ó, carbono. Então, a gente, primeira coisa, vai localizar o carbono na tabela periódica. Deixa eu abrir a outra tabela aqui, ó. Ó, o carbono, ele está aqui, ó. Carbono está na família 14, 4A. Então, a primeira coisa que a gente faz, identifica, ele está aqui, ó, nesse segundo período, ó. Esse aqui seria o segundo período, né? Ó, lítio, berílio, boro, carbono. Ele está no segundo período. Então, pega o gás nobre do período acima. Então, seria o hélio. Então, a gente coloca aqui o hélio, gás nobre hélio. Aí, o que a gente faz? Se ele está no hélio, até chegar no carbono, ele vai ter que descer, mas ó, aqui é o número atômico 2. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai chegar no bloco S. Esse bloco S, ele está no segundo período. Então, o que a gente coloca? 2S2, porque tem que atravessar esse bloco S aqui para chegar no bloco P. Então, vai ficar CERN de um gás nobre, 2S2, e aí vai aqui, ó, aqui não tem bloco D, né? Quem está no segundo período. Não tem bloco D, já vai direto para o bloco P. Então, vai ficar 2P1, P2. Então, a gente olha aqui, ó, a distribuição eletrônica vai ficar o CERN de um gás nobre, 2S2, 2P2. Então, pela tabela periódica, você consegue fazer a distribuição eletrônica de forma condensada, né? Sem precisar fazer o diagrama de Linus-Pauling. Vamos fazer mais um exemplo aqui, o ferro. Então, a primeira coisa é identificar onde ele está na tabela periódica. O ferro. A gente vê aqui, ó, na tabela periódica, o ferro está aqui, ó. Essa família 8. Então, o que a gente faz? Ele está aqui, ó, no quarto período. O ferro está no quarto período, na quarta linha. Então, a gente pega aqui o gás nobre do período anterior, que é o argônio. O argônio está aqui, ó, argônio 18. Então, o cerne do gás nobre vai ser um argônio do ferro. Agora, do argônio até chegar no ferro, ele tem que passar aqui pelo bloco S. Então, a gente chama aqui, ó, 4S2. Então, a gente coloca 4S2 aqui, ó, 4S2. E depois a gente entra no bloco D de dado. Então, a gente chama aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5 e o D6. Então, a gente coloca ali, só que aqui a gente está no quarto período. Quando você entra no bloco D, ao invés de você colocar 4D6, você subtrai 1, o número quântico principal. Então, vai ser 3D6. Então, coloca aqui, ó, 3D6. Essa daqui seria a distribuição eletrônica condensada, analisando através da tabela periódica.
Um outro exemplo aqui, ó. Professor, por que que a gente diminui um número quântico? Isso é uma regra, porque para encaixar no diagrama eletrônico de Linus Pauling. Aí, se você fizer ele da forma estendida, aí você vai ver que vai bater. Então, é uma regra que fizeram, né? Disso daí. Beleza? Então, no bloco D, só lembrar que o D subtrai 1. Já no bloco F, subtrai 2. Só tem essas duas regras, assim, né? O bloco D subtrai 1 e o bloco F subtrai 2, no número quântico principal. Agora vamos ver aqui o telúrio, 52. Então a gente identifica ele na tabela periódica. Cadê ele aqui, ó? 52, telúrio. Ele está aqui, ó. Então, ele está no quinto período, na quinta linha horizontal. Então, a gente pega aqui ó, o criptônio que é o gás nobre acima dele, do período acima. Então, a gente coloca aqui, ó, criptônio. Aí, para sair do criptônio e chegar até o telúrio, ele tem que passar aqui pelo bloco S. Então, a gente coloca aqui, ó, 5S2. Então, a gente põe, ó, 5S2. Aí, entra no bloco D. Bloco D é esse daqui. Aí, subtrai 1. Então, como ele está no quinto período, a gente coloca 4D. Aí vai ser D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente coloca 4D10. Então, 4D10. Aí ele vai chegar no bloco P. No bloco P, ele está no quinto período, então vai ficar 5P1, P2, P3 e P4. 5P4. Então vai ficar 5P4. Então, esse daqui seria a distribuição eletrônica do telúrio, analisando a tabela periódica. Agora, a platina. Platina, número atômico 78. 78, a platina está aqui, ó. Ela já está na família, no período, sexto período da tabela periódica. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui ela já entra nos lantanídeos. Aí já entra bloco F. Então, como que a gente faz para a platina? A gente pega o gás nobre acima dela, que é o xenônio, 54. Então, a gente põe ali ó, o núcleo, né, o cerne do gás nobre é xenônio. Para sair do xenônio e chegar na platina, ela tem que passar por esse bloco S aqui, ó. Então, ela está no sexto período. Opa. Espera aqui. Aqui, ó. Então, ele tem que passar no sexto período. Então, ele está no bloco S e vai ficar 6S2. Então, 6S2. Aí ela vai chegar aqui, ó, no lantanídeo, né? A série dos lantanídeos. Os lantanídeos, a gente subtrai 2. Então, vai ficar, está no sexto período, então vai ficar 4F14. 4F14. A gente coloca aqui, ó, 4F14. E aí vai chegar no bloco D. O bloco D, a platina está aqui, ó, né, nessa família 10 da tabela periódica. Então vai ser D1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no bloco D, você subtrai 1. Como ele está no sexto período, então vai ficar 5D8. Então vai ser 5D8. Então é dessa forma que a gente faz a distribuição eletrônica pela tabela periódica.
Pode fazer da forma estendida, né? Fazer o diagrama de Linus Pauling, fazer aquelas setas diagonais, pode fazer também, dá a mesma coisa. Então, pode fazer utilizando a tabela periódica ou através da forma tradicional do Linus Pauling, tá? E achar melhor. Então, essa daí, uma das propriedades da tabela periódica é isso também, que aí facilita você conseguir, né, a distribuição eletrônica do elemento. Agora vamos estudar aqui umas propriedades periódicas. Ou seja, uma propriedade periódica é o raio atômico. Seria como que o raio atômico ele varia ao longo da tabela periódica. Então, se a gente pegar só os elementos da família 1A, então aqui tem o hidrogênio, ele está na família 1A, mas ele não é um metal alcalino, né? Mas ele está na família 1A. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Aí eu fiz a distribuição eletrônica por camadas. Então, na primeira camada tem um elétron, aqui tem 2 camadas, 3 camadas, ou seja, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, ou seja, 4 camadas, N igual a 5, então tem 5 camadas, N igual a 6, tem 6 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e N igual a 7, né, que são 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Então, se a gente olhar a distribuição dos elétrons ao longo do período, que seria na coluna, vocês concordam aqui, que ela não aumenta de cima para baixo, quando a gente analisa em uma coluna específica? Porque aqui só tem um elétron, uma camada, aqui 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5, 6 e 7 camadas. Então, o raio atômico nos períodos, ele aumenta de cima para baixo. Isso quando a gente analisa ali numa coluna, num período. Então, o raio atômico, na tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo nos períodos. Agora, se a gente analisar, por exemplo, aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, então tem 4 camadas eletrônicas no quarto período. Então, todos os elementos que estão aqui, deixa eu pegar a tabela. Todos os elementos que estão aqui nesse quarto período aqui, que é do potássio, até o criptônio, todos esses elementos aqui vão ter o mesmo número de camadas, 4 camadas. Se está no terceiro período, 3 camadas. Tá? Se ele está no sexto período, ele vai ter 6 camadas. Tá? Então, a gente tem aqui como que varia, agora o raio atômico, a gente viu como que varia em função da família. Agora vamos ver como que funciona como que o raio atômico varia em função do período. Ele varia, né, como já adianta aqui na figura, ele aumenta da direita para a esquerda. Então vamos entender melhor fazendo um exercício aqui. Exemplo 2. Coloque em ordem crescente de tamanho dos átomos os seguintes elementos pertencentes ao quarto período da tabela periódica. Então, tem o selênio, o bromo, o cálcio e o potássio. Então, todos esses elementos aqui, eu peguei só um trecho da tabela periódica, só nesse trecho aqui no quarto período estão os elementos que ele cita no exercício. Então, se ele está no quarto período, ele tem 4 camadas.
Então, vale essa regra aqui, ó. No mesmo período, mesma linha horizontal, quanto maior for o número atômico, menor vai ser o raio. Então, se tem maior número atômico, é maior número de prótons. Se tem mais prótons para o mesmo número de camadas, quanto mais prótons, maior é a atração eletrostática. Então, menor vai ser o raio. Então, se pega ali lá no sexto período, todos os elementos do sexto período da tabela periódica têm 6 camadas eletrônicas. Agora, existem os elementos com menos número de prótons, né, menor número atômico, e os elementos com maior número atômico. Os elementos com maior número atômico, eles vão ter uma maior atração eletrostática. Então, automaticamente, o raio atômico diminui. Então, se a gente olhar aqui, ó, no quarto período, até coloquei em vermelho aqui, ó. Então, selênio, bromo, cálcio e potássio. Todos esses 4 têm 4 camadas. Agora, se a gente analisar o número atômico, ó, esse daqui é 35, esse daqui é 34, esse daqui é 20 e esse daqui é 19. Então, o bromo ele tem 35 prótons, 35 cargas positivas. Então, a atração eletrostática dele vai ser mais forte. Então, o bromo vai ser menor raio atômico. Já em seguida, né, ele fala em ordem crescente, né, coloque em ordem crescente de tamanho. Então, o primeiro vai ser o bromo. Aí, depois dele vai ser o selênio, porque ele tem 34 prótons. Então, o bromo ele é menor que o selênio, que é menor que o cálcio, porque o cálcio tem 20 prótons, que é menor que o potássio. Que o potássio ele tem 19 prótons. Então, a resposta para esse exemplo 2 aqui, como varia o raio, né, em função do período, seria bromo menor do que selênio, menor que cálcio e menor que potássio. Então, numa forma geral, quando a gente analisa o raio atômico na tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo nas famílias e ele aumenta da direita para a esquerda nos períodos. Então, se a gente olhar na tabela periódica, os elementos com maior raio atômico são esses daqui, onde estou com o mouse aqui, ó, césio, bário, frâncio e o rádio. Para dizer aqui, seria o frâncio, né? O elemento, nessa tabela periódica aqui, o elemento com maior raio atômico, né? Então, nesse caso aqui, seria o frâncio. Até esse ponto aqui, alguma dúvida, pergunta? Tranquilo? Alguém teria uma pergunta? Beleza? Beleza. Então, como a gente já mostrou, né? A tendência dos tamanhos dos átomos, né, do raio atômico, é de cima para baixo nos períodos e da direita para a esquerda, de cima para baixo nas famílias, né, de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. Essa figura aqui eu tirei do livro, né, da Química Ciência Central, que ele dá uma ilustrada aqui, né, dos elementos o maior raio atômico, né, e o menor raio atômico. Uma tendência, né. O exemplo 3 aqui, ó. Com a tabela periódica,
organize os seguintes átomos em ordem crescente de tamanho. Então, seria fósforo, enxofre, arsênio, não, astato e selênio. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica, né? Fósforo, enxofre, astato e selênio. Então, vamos consultar a tabela periódica aqui, ó. Esses elementos estão aqui, ó, o fósforo, o enxofre, arsênio e o selênio. Falei errado. Então, é fósforo, enxofre, arsênio e selênio. Então, esses 4 elementos aqui, ele quer que coloca em ordem crescente de tamanho. Ele fala para a gente, em ordem crescente de tamanho. Então, é do menor para o maior. Então, a gente sabe que na tabela periódica, quanto mais para baixo aqui numa família, maior é o raio. Então, se a gente olhar o fósforo, enxofre, selênio e o arsênio, quem está mais acima seria menor, né, o raio atômico. Então, a gente ficaria na dúvida aqui, a princípio, entre o fósforo e o enxofre. Só que nos períodos, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Então, o enxofre, ele é menor do que o fósforo. O enxofre tem 16 prótons. Então, vai ter uma maior atração eletrostática nos elétrons. Então, o raio vai ser menor. Então, o menor de todos aqui, entre esses 4 aqui, seria o enxofre. Então, enxofre é menor que o fósforo, que é menor. Aí a gente tem aqui o selênio e o arsênio. Então, o selênio tem 34 prótons. O arsênio tem 33 prótons. Então, o selênio tem, ele tem um menor ou maior número atômico, maior atração eletrostática. Então, a eletrônica vai ser menor do que em relação ao arsênio. Então, em seguida vai ser selênio, é menor que o selênio, que é menor que o arsênio. Então, a resposta para essa questão aqui vai ser enxofre é menor que o fósforo, que é menor que o selênio, que é menor que o arsênio. Então, essa daqui seria a resolução desse exemplo 3. O exemplo 4. Coloque os seguintes átomos em ordem crescente de raio atômico. Então, seria o sódio, o berílio e o magnésio. Sódio, berílio e magnésio. Então, tem que consultar a tabela periódica, né? Ó, o sódio e o magnésio estão aqui, ó, sódio está aqui, magnésio está aqui, e o berílio está aqui. Então, o berílio, ele está mais acima. Então, ele tem 2 camadas só, camadas eletrônicas. Já o sódio e o magnésio tem 3, porque eles estão no 3º período. Então, o menor de todos aqui vai ser o berílio. Então, vai ser berílio é menor. Aí vai ficar o magnésio e o sódio, na dúvida, né? Mas só que o magnésio ele tem maior número atômico. Se ele tem maior número atômico, ele vai exercer maior atração eletrostática, né, sobre seus elétrons. E aí ele vai ser menor em relação ao sódio. Então vai ser berílio é menor que o magnésio, que é menor que o sódio. Então a resposta, o berílio é menor que o magnésio, que é menor que o sódio. Então, essa daqui seria a resposta para esse exemplo 4. Agora, o próximo slide é só para a gente
ilustrar, quando a gente tem um cátion, significa que o átomo perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, significa que a nuvem eletrônica dele diminuiu. Então, ó, essa figura que eu tirei do livro, né, Química Ciência Central, ela está dando o raio em angstrom, né? Angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. Então, a gente tem aqui, ó, lítio na forma normal, né, fundamental. O raio dele é 1,34 angstrom. Quando ele se torna em cátion, porque ele perdeu um elétron, o raio atômico dele diminui, como é de se esperar, né? Vai para 0,68 angstrom. Agora vamos analisar aqui, ó, o berílio, está na família 2A. O berílio, o raio dele é 0,90 angstrom. Agora, se ele perder 2 elétrons, a nuvem eletrônica dele vai diminuir. Então, o raio ele vai para 0,31 angstrom, como era de se esperar. Então, se a gente analisar com os cátions, há uma tendência de cátion perde elétrons. Se ele perde elétron, a nuvem eletrônica dele diminui. Tá? Então, o raio dessa espécie do cátion vai ser menor do que o elemento na forma neutra. Agora, o inverso serve para os ânions. O que seria um ânion? É quando um elemento ele ganha elétrons. Se ele ganha elétrons, a nuvem eletrônica dele aumenta. Então, o raio automaticamente aumenta também. Então, vamos olhar aqui o oxigênio, está no grupo 6A. O oxigênio ele tem o raio de 0,73 angstrom. Agora, o oxigênio 2-, ele recebeu 2 elétrons. Então, o raio quase que dobra, né? Vai para 1,40 angstrom. Olha aqui, vamos ver o enxofre aqui, ó, embaixo. O enxofre, na forma neutra, o raio dele é 1,02 angstrom. Já o enxofre na forma de ânion, né, que é chamado de sulfeto, esse daqui, S2-, o raio dele vai para 1,84 angstrom. Então, ele aumenta, né? Então, se você tem um elemento, ele recebe elétrons, ele ganha elétrons, a nuvem eletrônica dele aumenta. Se essa nuvem eletrônica aumenta, o raio dele vai aumentar também. Então, quando você tem um cátion, ele perde elétrons, o raio atômico, no raio da espécie química, né, o raio iônico, no caso, ele diminui para um cátion. Ele perdeu elétrons, o raio diminui. Já para um ânion, que ele recebeu elétrons, a nuvem eletrônica dele aumenta. Se a nuvem eletrônica aumenta, o raio, né, iônico vai aumentar dessa forma. Tá? Então, é a tendência dos átomos, né, do tamanho dos íons. Tá? Então, a gente tem esse exemplo 5, aí eu peguei um pedaço ali da tabela periódica para a gente poder analisar. Exemplo 5, ele fala: coloque os átomos e íons a seguir em ordem decrescente de tamanho. Então, eu dei o íon, o cátion magnésio, né, Mg2+, o cátion cálcio, cálcio 2+, e o cálcio na forma neutra, né? Então, se a gente olhar aqui na tabela periódica, aqui nesse pedaço aqui que eu tirei print, ele fala em ordem decrescente. Então, a gente tem que colocar do maior para o menor. Então, ó, o magnésio ele está no 3º período e o cálcio ele está no 4º período.
Então, o cálcio, ele é maior do que o magnésio. Então, ó, o cálcio vai ser o maior de todos. O cálcio é maior do que o cálcio, o íon, o cátion cálcio, porque se ele perdeu 2 elétrons, o raio dele diminuiu. Então, o cátion, o raio dele é menor do que o cálcio neutro, né? Então, o cálcio, ele é maior do que o íon, o cátion, né, cálcio. Que ele vai ser maior que o magnésio, ó, o magnésio está acima dele, e ainda o magnésio perdeu 2 elétrons ainda, que é o cátion magnésio, né? O Mg2+. Então, a ordem desse exemplo 5 vai ser cálcio, vai ser maior do que o cátion, né, o cálcio 2+, que é maior do que o magnésio 2+, é o cátion magnésio. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 5. Agora, esse exemplo 6 aqui, ó. Qual das seguintes espécies químicas tem o maior raio? Então, eu tenho o S2-, que é o sulfeto, né? Íon sulfeto, o ânion sulfeto, o enxofre e o oxigênio 2-. Então, a gente tem que consultar a tabela periódica. O oxigênio e o enxofre estão aqui na família 16, ou família 6A. Então, o oxigênio está acima do enxofre. O oxigênio está no segundo período, e o enxofre está no terceiro período. Agora, dessas espécies químicas aqui, ó, o enxofre vai ser o maior, se for só a forma neutra, né? Sem ser cátion, sem ciano. O enxofre é maior do que o oxigênio. Agora, se o enxofre ganhar 2 elétrons, ele vai ser maior ainda. Então, em relação a essas 3 espécies químicas aqui que ele forneceu no exemplo 6, enxofre 2-, o enxofre ou oxigênio 2-, aquele que vai ter maior raio vai ser o enxofre 2-. Porque, além de ele estar no terceiro período, ele vai receber 2 elétrons. A nuvem eletrônica dele ainda vai ficar maior. Então, a resposta para esse exemplo 6 seria o S2-. Então, consultando a tabela, né, a gente consegue tirar bastante informações da tabela periódica. Até esse ponto da aula aqui, dúvidas, perguntas? Tranquilo por enquanto. Beleza. Então vamos para o exemplo 7. Oi? Então vamos para o exemplo 7. Coloque os íons, né, que é o cloreto, é o Cl-, o S2-, o cálcio 2+, e o potássio mais, em ordem decrescente de tamanho. Agora, nessa questão aqui, para a gente resolver ela, uma dica é contar os elétrons dela. Ó, esse número aqui seria o número atômico desses elementos químicos. Então, se a gente olhar aqui, ó, o cloro, vamos ver o enxofre, o S2-, sulfeto. Ele tem 16 prótons. Se ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com 18 elétrons. Vamos ver o cloro. Ele tem 17 prótons. Se ele ganhou 1 elétron, ele vai ficar com 18 elétrons. O potássio,
ele tem 19 prótons e ele perdeu um elétron. Então, ele vai ficar com 18 elétrons. O cálcio, ele tem 20 prótons, 20 elétrons, né, mas ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ficar com 18 elétrons. Então, essas espécies químicas aqui são chamadas de espécies isoeletrônicas. Ou seja, tem o mesmo número de elétrons. Então, quanto maior for o número atômico, o número de prótons, né, dessas espécies, menor será o raio atômico. Isso é válido apenas para as espécies isoeletrônicas. Então, ele fala em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, o enxofre, nesse caso aqui, o S2-, ele tem o menor número atômico. Então, nesse caso, ele vai ter o maior raio atômico dessas espécies químicas aqui. Então, o S2- é maior que o cloro, o cloreto, né, Cl-, que é maior do que o potássio, né, potássio, o cátion potássio, que tem 19 prótons, que é maior do que o cálcio, que tem 20 prótons. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. Tá? Então, quando a gente tem espécies isoeletrônicas, quanto maior o número atômico, maior o número de prótons, maior vai ser a atração eletrostática e menor vai ser o raio dessa espécie química. Agora vamos ver o exemplo 8. O exemplo 8, qual dos seguintes íons é maior? O rubídio, o cátion rubídio, o estrôncio 2+, ou o ítrio 3+. Então, consultando a tabela periódica aqui, que ele não forneceu, né, os dados de número atômico, o rubídio ele tem 37 prótons, mas ele fala o cátion rubídio. Se ele tem 37 prótons, ele tem 37 elétrons, mas ele perdeu um elétron, vai ficar com 36 elétrons. O estrôncio 2+, consultando a tabela periódica, ele tem 38 prótons. 38 prótons, 38 elétrons, só que ele perdeu 2 elétrons. Ele vai ficar com 36 elétrons. Agora, o ítrio, ele tem 39 prótons, consultando a tabela periódica aqui. 39 prótons, ele vai ter 39 elétrons, e ele vai perder 3 elétrons. Então, vai ficar com 36 elétrons. Então, todas essas 3 espécies aqui são isoeletrônicas. Mesmo número de elétrons. Aí ele quer saber quem tem o maior, qual dos seguintes íons é maior. Isso com relação ao raio, né? Então, é aquele que tem o menor número atômico dos 3, que seria o rubídio. O rubídio tem 37 prótons, entre os 3 é o que tem menor número atômico, então vai ter menor atração eletrostática, e aí vai ter um maior raio. Então, a resposta desse exemplo 8 seria o rubídio. Professor? Pois não? Eu não entendi essa parte que eles perdem o elétron. É que o exercício ele já deu aqui o rubídio mais, o estrôncio 2+, e o ítrio 3+, né? Então, ó, se a gente consultar na tabela periódica, o rubídio, tá aqui, ó, ele tem 37 prótons. Se ele fosse da forma neutra, né? Então ele teria 37 prótons, 37 elétrons.
mas ele quer saber do rubídio mais, né? Ou seja, o cátion, que perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele tinha 37, ele perdeu um, foi para 36 elétrons. Já o estrôncio, se fosse na forma neutra, ele teria 38 prótons, 38 elétrons. Como ele perdeu 2 elétrons, ele ficou com 36 elétrons. Já o ítrio, ele, consultando a tabela, 39 prótons, teria 39 elétrons. Só que na forma 3+, ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 36 elétrons. Aí essas espécies químicas são isoeletrônicas. Então, espécies isoeletrônicas, quanto menor o número atômico, menor vai ser a atração eletrostática, maior vai ser o raio. Então, dentre essas 3 espécies químicas, o rubídio é aquele que vai ter o maior raio. Então, a resposta seria o rubídio 37. Beleza? Acho que a gente já está terminando a aula de hoje, tá? Os outros são mais gráficos, tá? É mais rápido. Energia de ionização. O que seria energia de ionização pelo conceito? É a energia mínima que você tem que fornecer para você retirar um elétron de um átomo no estado gasoso, no seu estado fundamental, ou seja, no seu estado de menor energia. Então, se você tem um átomo que ele é muito grande, os elétrons estão longe do núcleo. Então, é mais fácil para você retirar esse elétron. Então, você precisa fornecer menos energia. Agora, se o átomo for pequeno, os elétrons estão próximos ao núcleo. Se os elétrons estão próximos ao núcleo, aí já é mais difícil você retirar esse elétron. Aí a energia de ionização, ela já é maior. Então, ó, se a gente voltar alguns slides aqui, ó, lá no raio atômico, vamos ver como que aumenta. Ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, os elementos aqui nessa região da tabela periódica são aquelas que possuem maior volume, maior tamanho. Agora, se a gente fizer o inverso, pegar os elementos de menor raio atômico, ele vai estar nessa região da tabela periódica aqui, ó. Então, se o átomo ele é pequenininho, você tem que fornecer mais energia para arrancar os elétrons dele. Então, a energia de ionização, ela segue uma tendência de ser o inverso do raio atômico. Então, se a gente olhar na tabela periódica, né, como que varia a energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, seria meio que o inverso, né, do raio atômico. Então, o que seria a primeira energia de ionização? É a energia necessária para você remover o primeiro elétron de um átomo neutro. Então, só como exemplo aqui, ó, o sódio no estado gasoso, você removeu um elétron dele, né, no estado gasoso. Então, você tem essa primeira energia de ionização. O que seria a segunda energia de ionização? Então, é a energia necessária para remover o segundo elétron de um cátion. Então, você já removeu a primeira aqui, ó, do sódio mais, gasoso. Você quer retirar o segundo elétron dele.
Então, aí você forma o sódio 2+, gasoso, mais um elétron, e aí você tem a segunda energia de ionização. A segunda energia de ionização, ela é maior do que a primeira. Por quê? Porque na primeira, né, tá, o átomo lá se retirou o elétron, a nuvem eletrônica diminuiu. Para você retirar o segundo, a nuvem eletrônica está menor já. Então, para você retirar o segundo, você precisa de mais energia. E assim por diante. Para você retirar o terceiro o elétron, você precisa de maior energia ainda. Porque cada elétron que você tira, você vai diminuindo cada vez mais a nuvem eletrônica. Então, só uma tendência, né, periódica das primeiras energias de ionização. Então, se a gente pegar no primeiro período, a gente tem o hidrogênio e tem o hélio. Então, a gente pode ver ó, que o hélio, no primeiro período da tabela periódica, é o que tem maior energia de ionização. Se a gente analisar o segundo período, ó, o lítio tem menor energia de ionização e o neônio é que tem maior no segundo período. Já no terceiro período, o sódio é o que tem menor energia de ionização e o argônio que possui a maior energia de ionização. E assim por diante. Então, o que a gente pode tirar desse gráfico aqui? Os gases nobres são os elementos que possuem maior energia de ionização. Para você arrancar um elétron de um gás nobre, você precisa fornecer bastante energia. Já os elementos família dos metais alcalinos, família 1A, são os elementos que você precisa fornecer menos energia para arrancar um elétron deles. Então, são os elementos com menor energia de ionização. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, a primeira energia de ionização do sódio é 496 kJ por mol. Já a segunda energia de ionização é 4.560. Por que ela aumenta bastante, praticamente quase 10 vezes aqui? Porque se a gente retirar o segundo elétron do sódio, esse segundo elétron ele atinge o cerne de um gás nobre. Se ele atinge o cerne de um gás nobre, né, é estável, né, essa distribuição eletrônica. Então, você precisa fornecer bastante energia. Olha o magnésio aqui, ó. Magnésio, a primeira energia de ionização é 738 kJ/mol. Já a segunda, praticamente dobra, né? Vai para 1.450 kJ por mol. Já a terceira, ó, praticamente é multiplicada por 6, vai para 7.760. Por quê? Quando você remove o terceiro, já atinge o cerne de um gás nobre. Deixa eu consultar a tabela periódica, que seria o gás neônio, né? O cerne de um gás neônio. Então, sempre quando atinge o cerne ali da distribuição, você precisa de muito mais energia. Olha o alumínio. O alumínio 578 kJ por mol. A primeira energia de ionização. A segunda é 1.820. Deu para ver que ela aumenta de forma bastante pronunciada. Já a terceira vai para 2.750. Agora, quando atinge o cerne de um gás nobre, ela vai para 11.600. Então, para retirar o quarto elétron,
né, você precisa fornecer bastante energia, porque já atinge a distribuição eletrônica que equivale ao cerne de um gás nobre, que seria o neônio. Então, toda vez que atinge esse cerne de um gás nobre, a energia cresce de forma bem drástica, bem abrupta. Então, vamos ver aqui o exemplo 9. Essa aula de tabela periódica ela é um pouco extensa. Já pelos meus cálculos aqui, está quase 1h20 de aula. Tá? Vamos resolver esse exemplo 9, aí na semana que vem a gente volta da onde a gente parou. Tá? Então, exemplo 9, o último slide aqui, a gente encerra a aula aqui. Exemplo 9, 3 elementos estão indicados na tabela periódica. Baseado em suas localizações, determine qual terá a maior energia de ionização. Então, ele dá esses elementos através de cores aqui, né? A cor vermelha, azul e verde. E ele quer saber qual que terá a maior energia de ionização. Então, a energia de ionização, ela cresce como? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, o elemento que está mais nessa região aqui, na direita e para cima, seria esse elemento representado pela cor verde. Então, essa cor verde, desses 3 elementos aqui, representados na tabela, é o que vai ter a maior energia de ionização. Então, para você retirar um elétron desse elemento, você precisa fornecer mais energia. Então, a resposta desse exemplo 9 é esse elemento da cor verde. Então, já paramos por aqui. Na aula que vem, a gente retoma a partir desse ponto. Com relação à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Professor. Pois não? Tem lista a aula de hoje? A princípio, não. Eu posso até já colocar, né, no CIGAR, mas ainda vai ter uns conceitos que a gente vai ver na próxima aula, mas eu já ponho já no CIGAR. Tá bom, então. A princípio, não é para fazer, não. Beleza? Perguntaram aqui, o Rossol, essa aula já vai estar disponível amanhã? Provavelmente hoje. Eu já está gravando, né? Aí eu vou baixar e já vou colocar no YouTube e mando no grupo do WhatsApp o link. Beleza? Mais alguma dúvida, perguntas? Então, ficamos por aqui. Aí a gente retoma na quarta-feira da semana que vem. Beleza? Vou interromper a gravação aqui.